Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. E essa aula eu creio que ela vai ser menor do que as anteriores e as finais. Eu quero testar com vocês, logicamente, a existência e o funcionamento. O meu retorno é pequenininho, mas acho que dá pra ver. Do pecadômetro, certo? Quem tem escrúpulo, ou, por assim dizer, um toque voltado aos temas religiosos, porque o toque ele pode ser voltado à segurança pessoal, ele pode ser voltado à limpeza, à saúde, a uma série de coisas. Isso que eu vou colocar aqui serve para o toque religioso, tá? Mas entendendo o espírito você pode fazer o seu ansiosômetro para outras coisas também. Vocês por acaso acreditam que pensar qualquer coisa que tenha tema de pecado é pecado? Várias pessoas que têm toque dirão que sim, outras dirão que talvez, não tenho certeza, depende, e outras dirão que não, porque pensamento é só pensamento. Mas na hora que ela pensa, se ela já estiver ansiosa por alguma outra coisa, se houver uma disposição orgânica no corpo dela naquele momento, quando ela pensar uma coisa que tenha cheiro de pecado, que pareça o reflexo visto de cima de um pecado, ela já vai ficar ansiosa na dúvida de se pecou ou não. E vai começar a fazer alguma coisa para testar isso. Tentar tirar a prova ou para se livrar desse pecado. Seja rezando, se lavando, confessando, lendo alguma coisa, fazendo obra de misericórdia e assim vai. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho na minha mente aqui uma lacuna para abrigar 3 palavrões. Dos mais comuns. Eu vou pensar no primeiro. Agora eu vou pensar no segundo. E agora eu vou pensar no terceiro. Quantos de vocês acham que eu acabei de pecar? Talvez alguns achem absurdo esse exercício, absurda a pergunta. Mas outros vão dizer, olha, eu não faria isso nem a pau. Vou pensar de novo no meu primeiro palavrão que eu escolhi. Ó, enquanto eu não estou pensando, o pecadômetro está numa linha reta. Assim, talvez você pense assim. Quando eu penso nesse palavrão, pecado, paro de pensar. Agora, eu vou pensar nele várias vezes seguidas, como uma máquina que repete. Cara, assim, ó. Vocês acham que existe algum lugar, um registro espiritual, em algum lugar um registro espiritual, que conforme eu penso nessa palavra, ela faz assim, ó. Eu parei de pensar, ó. Vou pensar numa flor agora. Parou. Pensei de novo. Veio. Agora eu vou pensar num palavrão mais feio do que esse. Agora eu vou xingar a Deus em uma frase. Eu vou elaborar uma frase xingativa a Deus. Pensei. Vou repetir ela de novo. Será que eu estou repetindo meu pecado várias vezes? Tem gente que vai desenvolver outra teoria. Vai dizer assim, ó, na primeira vez que você pensou, o pecado foi ali. As outras são reflexos de onde você tirou essa coisa? Qualquer coisa pode te fazer lembrar, elaborar uma frase desse tipo. Absolutamente qualquer coisa. Se Deus tivesse que te cobrar por qualquer pensamento impuro, blasfemo, qualquer coisa assim que passe pela sua cabeça, ele vai te cobrar. Meu Deus, ele vai te cobrar. Deus teria que ser uma entidade ocupada por um maluco. Ele teria que ser absolutamente maluco. Porque não tem como você controlar os seus pensamentos. E como saber que eu não consenti? Se você tivesse consentido, você saberia. Não tem como consentir com alguma coisa sem saber. Se eu colocar um contrato aqui, ó, se você está vendado, sentado aqui, onde está a minha câmera, eu coloco um contrato com uma linha aqui, ó. Assine aqui, assinou você vai pecar. Eu te coloco uma caneta na sua mão vendada e seguro o papel aqui, você nunca vai acertar a coisa. Acreditar que você consentiu com uma coisa que você não sabe que consentiu é acreditar que é possível que você, sem ver nada, acerte a linha e escreva bonitinho nela a sua assinatura. E que essa assinatura ainda vai sair, assim, perfeita. Vamos lá. Dá pra ver? Pecado número 1. Jogo da forca?
Não esqueçam que o pecado, para ser pecado, ele tem que ter contexto. Ele tem que ter contexto de pecado. Pensar qualquer uma dessas coisas aqui não é pecado. Vamos lá. Quem que não sabe qual que é o palavrão número 1? Fazer um game aqui. É claro que quando você bater o olho aqui, e eu avisei que era um palavrão, toda vez que você ler esse meu item 1, o palavrão vai saltar na sua cabeça. Você completa naturalmente. Completar isso naturalmente pode ser pecado? Vamos lá, número 2. Você acha que você não sabe preencher isso aqui? Preencha agora. Você não ouviu a sua própria voz dentro da sua cabeça dizer isso aqui? Repita isso 5 vezes na sua cabeça. Ou desvende o item número 2 5 vezes seguidas. Você acha que fazer isso pode ser pecado? Não, Mário. Fazer isso do jeito que você está pedindo, como exercício nesse contexto aqui, não é pecado. Você acha que é pecado você estar cortando uma cebola ali, escorregar na sua mão e você pensar isso? Não é pecado também. Com a mesma facilidade que você pode preencher essas coisas, você pode olhar para um carro, falar esse item 2 aqui na sua cabeça. Que carraço, que coisa linda. Item 2. Que pariu. Isso vai ser pecado? É a melhor coisa que você pode fazer? Não, mas não dá nem pra dizer que você fez. O cérebro, ele joga esse tipo de coisa que você já aprendeu de qualquer maneira. Se você tá aflito de eu estar propondo pra você pensar nisso, pra você pensar no rosto de uma mulher bonita agora e ficar pensando nela. Imagina ela agora desfilando pela rua. Imagina ela na praia com trajes de praia. Se você acha que a mera passagem na sua imaginação, no palco da sua imaginação dessa coisa, que isso venha a ser pecado, você está num processo de toque, tá? Se você não sentir ansiedade só achar, é falta de catequese, é falta de reflexão. Agora, se você já ficou ansioso pela minha proposta de fazer isso, já fechou esse vídeo, tá com vontade de fechar, toque na cabeça e a gente vai precisar fazer exposição, que vai ser o tema final do nosso curso. E é a exposição que vai te tirar dessa bagaceira aí. Vamos lá, game, item número 3. Quem é que não sabe o que é isso aqui? Pensar esse palavrão, esse xingamento aqui, descodificado é pecado? Não sei se você respondeu se sim ou se não, mas diga agora na sua mente, VTNC. Fazer isso é pecado? VTNC. As letras VTNC não pode ser pecado, mas a gente fala isso quando está pensando em outra coisa. Então qual que é pecado? Então tudo é pecado? Você não pode olhar uma pessoa que você tem raiva na rua, você não pode olhar o governo Lula, olhar a figura do Lula e lembrar de um palavrão, isso brota espontaneamente. Se você quiser regular o que brota espontaneamente do seu coração, ou ainda querer investigar se isso indica que o pecadômetro está ligado e assim, ó, ativíssimo, você não vai mais conseguir viver. Se você está assistindo esse curso aqui, tem chance de você ser alguém que já não consegue mais viver por causa dessas hipóteses aqui. E o palavrão número 4 aqui? Repete isso aqui 10 vezes seguidas aí. Você acha que você está pecando? Isso que eu estou fazendo não pode ser pecado. O que eu estou pedindo para você fazer, e talvez você esteja fazendo, também não pode ser pecado. O que vai te tirar desse negócio, como eu acabei de falar, é a prática. E, no livro do Catequista, Crime, Castigo e Misericórdia, que eu recomendo a vocês que leiam, porque tem documentação muito interessante, na página 73, quando é que Santo Inácio viveu na Terra? Século XVI, se eu não me engano, não é? 1500 alguma coisa? Olha só, não existia terapia cognitivo-comportamental, mas um especialista nela, atual, contemporâneo nosso, identificou que o que fez o Santo Inácio de Loyola perder o toque dele, sair daqueles escrúpulos, não foi um milagre, foi uma prática. E o que ele fez é basicamente o que eu vou dizer para vocês. Olha o que o livro diz aqui, né? Após muitas lutas interiores, ele teve a graça de se libertar dessas crises de escrúpulos e encontrou a paz de espírito. É isso que eu quero para vocês. O padre William Watson, jesuíta, afirma que Santo Inácio recuperou a sanidade, a clareza e a paz por meio de um método que a psicologia chama hoje de terapia cognitivo-comportamental. Abram aspas aqui para o jesuíta. Eu gosto de afirmar que Santo Inácio é o primeiro praticante da TCC. Por que eu digo isso? Em TCC, processos de pensamentos,
pensamento prejudiciais são direcionados e desafiados com uma nova narrativa para ajudar a aliviar padrões emocionais e comportamentais que alimentam a depressão e outras formas de doença mental. Agora, vale lembrar que na autobiografia, a primeira crise pós-conversão de Inácio, quando ele está indo para Monte Serrat, tem elementos espirituais, psicológicos e fisiológicos. Eu tomaria partido, se eu fosse o editor desse texto aqui, do William Watson, eu meteria um negrito, um sublinhado nos fisiológicos. Se a parte fisiológica for superada, as outras desaparecem. E ele resolve... Nossa, eu até marquei com unha aqui o livro, tanto que eu bati. Mas esse texto é muito bom. E ele resolve isso com um método como a TCC. Resumidamente, aqui está o pano de fundo da crise e sua resolução. Reparem que nessa citação aqui, do padre William Watson, ele diz: processos de pensamento prejudiciais são direcionados e desafiados com uma nova narrativa. Aqueles pensamentos que eram ansiogênicos e considerados como pecado, ou suspeito de pecado, foram enfrentados de frente. Qualquer pessoa que deixe de provocar, não é o raciocínio a respeito da coisa somente, a presença da coisa, a presença do pensamento. Se você não trouxer à sua mente a presença dos pensamentos, se isso aqui te deixa louquinho, só de você pensar no som deles, o nosso tratamento será, e eu vou explicar em detalhes nas próximas aulas, expor-se a eles e ficar repetindo sem parar. Mas Mário, isso é pecado? Prove que é pecado. Me traga um livro, traga um bispo, traga um papa, um santo que ensinou e que decretou que isso é pecado. Ou defenda da melhor maneira possível, a mais racional possível, seguindo os ditames e os critérios da igreja, que não são seus, não foi você que inventou o pecado. Você é um mero cometedor de pecados, e olha lá. Se você não fundamentar a existência do pecadômetro lá, você está errado. Já está mais do que na hora de você fazer um enfrentamento tal como Santo Inácio de Loyola fez. Mas Mário, esse enfrentamento vai disparar a minha ansiedade, eu sei. Porém, se a sua ansiedade dispara baseada nesse enfrentamento, significa que a sua amígdala aprendeu erroneamente que essa coisa é uma ameaça. Ela entende esse palavrão aqui, ó. A passagem desse palavrão na sua cabeça, ou ver ele escrito, ou ver alguém falar, como uma pessoa... Eu não vou pegar minha arma aqui, porque sei lá, se o YouTube... Né, eu não preciso encenar, minha arma tá aqui do lado, ela sempre tá aqui. Eu ia apontar para a câmera e falar: aí, vagabundo, desce do carro agora. A reação que a sua amígdala está programada a disparar na presença de um desses palavrões aqui, é a mesma reação que ela dispararia nisso aqui. Então a sua amígdala ela acha que você está vivendo num ambiente absolutamente perigoso. E ela vai se tornar cada vez mais pronta a reagir a qualquer tipo de pensamento bobo que você vai ter. Fútil. Fútil. Se eu disser agora, não pense em um palavrão que termina com K e termina com alho. Existe alguma condição de você seguir o meu pedido de não pensar? Você pensou na mesma hora que eu falei. A manutenção do toque, a manutenção negativa que faz o toque continuar, é a sua percepção, a sua percepção, de que esse pensamento ele pode vir de novo. Você não quer que ele venha. Se ele vir, eu estou ferrado. Vou fazer de tudo para que ele não venha. Se você está operando sob esse medo, não quero que ele venha, vou fazer alguma coisa para que ele não venha, vou sair na rua, mas eu não quero olhar mulher de jeito nenhum. Minha ansiedade está tão forte de andar na rua e ver mulher que eu vou ficar em casa. Cada vez que você inventa uma evitação nova e trata como terrível e terrificante uma coisa que não é terrível, você diz para sua amígdala: muito obrigado por disparar esse medo. Na próxima vez que eu sequer pensar nessa coisa, dispare de novo e me ferre. Evitação de suposto pecado que não é pecado, ou de imagem. Evitação de contaminação. Eu não vou pegar nessa sacola de mercado, porque ela pode estar contaminada. A pessoa ela sabe que a chance de uma sacola de mercado, que eu comprei aqui no Extra, vim, trouxe, coloquei em cima da mesa, tá aqui a alcinha da sacola. Ela não encosta na alcinha porque ela tem medo. Pergunto para ela: qual é a chance dessa alça conter uma bactéria que, se conter essa bactéria, vai ser mais forte do que o seu sistema imunológico e você vai pegar uma doença severa e vai morrer? A pessoa me diz: a probabilidade disso acontecer, eu acho que é de 0,0000,0001%. Porém, só de pensar que essa probabilidade existe,
Só de pensar em tocar na alça dessa sacola me causa uma descarga hormonal tão imensa, mas uma coisa tão constante, eu vou ficar nisso horas e dias, que é melhor eu não fazer isso. Se essa pessoa não demonstra comportamentalmente, praticamente para sua amígdala, que fazer isso não tem problema nenhum, e continuar na teoria, e continuar deixando a amígdala disparar e sofrendo com isso, querendo evitar, não, eu vou evitar, ou então eu vou pegar com uma luva e depois que eu soltar a sacola, eu vou tirar a luva, colocar desinfetante, ácido, enquanto ela estiver desenvolvendo mecanismos para evitar aquilo que é bobo, fugaz, como é pensar qualquer palavrão desse, como é pensar na pessoa pelada, não pense numa pessoa pelada agora. Não pense em uma pessoa do seu sexo pelada agora, não pense. É claro que você pensou. Não pense agora em duas pessoas de sexo diferente peladas. Agora, não pense. Não pense. Não pense. Você está pensando. Não tem como parar de pensar. Você está cavando um buraco com a sua ansiedade, através das evitações, um buraco que não vai ter fim nunca. Você vai afundar, afundar, afundar e cada vez vai doer mais. Certo? Vocês querem saber de uma pessoa que explica de uma outra maneira, e catolicamente isso que eu estou dizendo? Para terminar nossa aula, assista aí. Vai, Vivi. Agora, o que muitas vezes acontece é que algumas pessoas, por falta de informação ou porque estão num processo de neurose, confundem os pensamentos tolos que passam pela cabeça dela, alguma coisa louca, alguma blasfêmia, no meio, né? Algum desejo de mal a alguém. Elas confundem esses pensamentos que são invasivos com o próprio pensamento gerado pela vontade dela, né? Então ela pensa que pecou, não. Qualquer pensamento bobo, por exemplo, sei lá, você se desagradou com alguém, aí você pensa, poxa, fulano bem que podia morrer. Aí você se dá conta da besteira, do absurdo que você pensou e fala, não, que Deus me livre, cruz credo, né? Socorro, Jesus, né? E manda esse pensamento embora. Obviamente que você não pecou, você não está alimentando o desejo de que fulano morra. Simplesmente foi um pensamento louco que passou na sua cabeça e que você afastou. Isso não é pecado. São tentações ou simplesmente pensamentos bobos que passam. Agora, eu vou dar só um exemplo, né? E Jesus fala isso nos evangelhos também. Quem presta atenção nos evangelhos, ele fala que as maldades, elas provêm do coração. Quer dizer, muitas vezes, antes de uma pessoa cometer um mau ato, né, seja ele de qual natureza for, de roubo ou qualquer coisa, ela já estava alimentando isso, ela já estava cultivando isso no seu coração. Então, é do coração que provém todas as coisas mais de Jesus. Isso está no evangelho. Do coração o quê? Do pensamento que você fica matutando, incentivando, cultivando, alimentando, ok? Então, vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa que se sente atraída por alguém casado. Se ela já busca cortar essa atração e não incentivar esse tipo de pensamento, ela não pega. Agora, se ela fica sempre incentivando essas fantasias, toda vez que ela pensa na pessoa, ela não se esforça, né, por dispersar esse pensamento, ela fica alimentando aquilo, o que ela está fazendo com o cérebro dela? Ela está criando as conexões, né, para deixar ela mais propensa a cometer aquele ato, aquele pecado, quando ela tiver uma oportunidade, isso é óbvio, não é? Então ela está se preparando, eu não sei de quem é a frase, se é de Freud, né, que o pensamento é a ação treinando, né? Então não vem com esse papo de dizer que o pensamento não é nada, não. Está preparando você para aceitar e para praticar, caso você tenha oportunidade, uma oportunidade concreta, o ato que você está alimentando na sua mente, né? Você está criando toda uma aceitação no seu cérebro, na sua moral, no seu coração, né? Para que você possa achar aquele ato aceitável na hora em que você tiver alguma oportunidade de praticá-lo. Então, óbvio que pecamos sim por pensamento, dentro dos critérios que eu expliquei aqui.